Olá, irmãos e irmãs do signo de Virgem. Trazer mais uma leitura de tarô para orientá-los nesses 7 dias, né? Começando a partir de hoje, no domingo, dia 19/3/2023. O dia está terminando, já é noite, mas vou lhe contar um segredo. Você sabe se o tarólogo, se a pessoa que manipula os oráculos, seja ele qual for, você sabe se essa pessoa realmente é boa no que faz? Quando você pede para ela fazer uma leitura do passado, porque o passado você conhece. O futuro é uma possibilidade, está por vir. Mas o passado, com certeza, você conhece. Né? Então, o domingo acabou. Está finalizando agora a energia do domingo. Né? Então, a carta do domingo, a energia correspondente ao domingo, ela vai sair. Para as pessoas que se conectarem com esta energia, né? Com esta tiragem, porque não é para todas as pessoas. Isso aqui é uma leitura geral, né? Mas vai se conectar com esta tiragem, com este canal, as pessoas que estão vibrando, né? Os virginianos e virginianas que estão vibrando nessa faixa vibratória deste grupo, né? A egrégora virginiana é muito maior, né? Os mentores, né? Os senhores do karma, né? Da egrégora virginiana é muito maior, né? Então, a vocês que se conectarem com essa energia, peçam esclarecimento ao seu anjo da guarda, ao seu mentor espiritual, aquilo que você crê como força maior. Tá? Peça orientação. Não é pedir ajuda, desespero ou preguiça, né, de agir. É você pedir orientação para você agir, para você tomar a rédea da sua vida nas mãos. No tarô, a carta que mais exemplifica os virginianos, as pessoas da egrégora de Virgem, é a carta do eremita. O eremita é alguém que se interioriza, é alguém que busca a iluminação dentro de si e não fora de si. É alguém que sabe que não tem como contar com os outros. O virginiano, o que ele precisa está dentro dele, ou dela, né? Seja ele homem ou mulher, masculino ou feminino, né? Vamos deixar assim. O que o virginiano busca, ou a virginiana busca para a sua, eu não diria satisfação, mas esse canal ele trabalha com coisas bem mais elevadas, né? Ninguém aqui está preocupado com um parceiro ou uma parceira, né? Com um carro, com a casa, ou com isso, com aquilo. O nosso propósito é a evolução espiritual. As outras coisas são acessórios, fazem parte do caminho, né? Fazem parte da experiência. É bom demais, né? Ter uma vida satisfatória, uma experiência satisfatória, né? Uma encarnação inteira de experiências maravilhosas. É muito bom, né? Mas essa satisfação, o virginiano, a virginiana, as pessoas dessa egrégora só encontram dentro de si, não encontram fora, né? O externo ajuda muito, com certeza, ajuda bastante, né?
mas não é lá que está o alvo, né? Não é lá que está vamos dizer assim, o remédio. O remédio está dentro de si, nas suas próprias energias, nas suas próprias capacidades, suas faculdades mentais, sem nenhuma reserva mental. Virginianos, essas pessoas são pessoas bastante racionalistas, né? Pessoas analíticas, pessoas criteriosas, não criteriosos no sentido de boa qualidade, né? De ter noção da boa qualidade, né? Se tem condições ou não é outra história, né? Depende do processo em que a pessoa está, depende do momento existencial em que a pessoa está, né? Mas tudo pode ser transformado, tá? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 é um número de perfeição. E a energia geral. 8 de espadas. Espadas é um naipe de raciocínio, né? Nos arcanos menores, né, que são os 4 naipes, o espada ele é o intelectual, né, é o mental, é também o espiritual, mas o naipe de espada ele fala muito mais a respeito do mental, né, do racional. E isso aqui é totalmente virginiano. O 8, essa é a energia geral deste período, né? A energia que permeia todo esse período. 8 representa a estabilidade para trabalhar construtivamente, mantendo o equilíbrio e a ordem, né? O 8 ele é muito interessante. Tá vendo? O 8 agora faz assim. Esse é o símbolo do infinito, né? Com equilíbrio. Por isso o 8 está associado ao equilíbrio, né? Porque que tipo de experiência infinita você pretende vivenciar, né? Com equilíbrio, com certeza. Olha, boas notícias, né? Boas notícias. Boas notícias. Sempre boas notícias. Essa carta é a carta do mago, né? Início. O mago, as duas colunas, né, significam. Colunas significam força, né? Sustentação, né? Bastante sustentação, bastante firmeza, né? Mas aqui, ó, isso aqui se refere à Bíblia, Joaquim e Boaz, né? Na Bíblia, isso aqui significa Deus fez a força, tá? Agora, depende da situação que a pessoa está vivendo, de como está o mental da pessoa, tem duas opções, né? Deus fez a força, ou seja, haja como Deus agiu, né? Deus disponibilizou a força para você trabalhar com ela, né? Para você usar a força a seu favor. Mas também pode significar Deus fez a força, ou seja, Deus usou a força para fazer. Entendeu? É o que está dizendo aqui embaixo. A morte, a carta da morte,
ela significa final, finalização, entendeu? É o final de um processo. Esse final de processo leva à interiorização, né? A imperatriz, ela trabalha com o interior, a sacerdotisa, aqui é sacerdotisa, né? Sacerdotisa, ela trabalha com a força interior, diferente da imperatriz, que trabalha com a força exterior. Interiorização com sabedoria, né? A sacerdotisa, ela é a mestra versada em sabedoria, né? Esse final de processo lhe traz uma interiorização, né? Uma reflexão. E isso lhe mostra que você está preso a um processo, a uma circunstância que só depende de você, né? Existe firmeza, né? Existe muita firmeza. Existem os opostos, né? Os opostos harmonizados. Existe o ouro, tá vendo aqui, né? O ouro. E o sujeito está amarrado por um pé. O outro pé está solto, as duas mãos estão soltas, tá? A pessoa está amarrada a uma situação, né? Está vivendo uma circunstância em que ela pode decidir não viver aquilo. Uma atitude mental, né? Que precisa de justiça para isso, né? Tá vendo que essa carta, as três estão ligadas, né? O mago, ele domina os elementos, ou seja, ele domina as circunstâncias. O mago aqui, ele manipula os 4 elementos, entendeu? Então, ele domina as circunstâncias. Ele tanto pode forçar para fazer, como pode usar a força para fazer, entendeu? E porque ele manipula as circunstâncias, ele manipula os elementos, mas, né, com um processo de muita sabedoria e justiça. Isso aqui é justiça, tá? A corte da justiça, né? Justiça significa reequilibrar, né, alguma coisa. O infinito com equilíbrio, né? Lembra que a gente começou falando sobre isso? O infinito com equilíbrio. Então, a justiça, ela é o reequilíbrio. A justiça é usada para trazer para o centro, né? A força da gravidade, por exemplo, ela não puxa para baixo, ela puxa para o centro. Então, de qualquer ponto, de qualquer vetor, a direção é a mesma, porque ela puxa para o centro, não puxa para baixo. Justiça é isso, sabe? É reequilibrar. Depois que está equilibrado, quando alcança o equilíbrio, não necessita mais da justiça. É esse equilíbrio que você precisa. Tá vendo? É que a câmera aqui é difícil de focar. O 8, o infinito, com equilíbrio. Isso, você precisa disso aqui. Entendeu? Para chegar nisso. As duas cartas, aqui é ouro, né? O elemento fogo, ele é a transmutação, né? É uma carta de transmutação. Tá vendo que as duas estão seguidas? É sempre da esquerda para a direita, entendeu? Essa veio na sequência da outra. A morte veio na sequência da transmutação. Entende? Isso aqui é superação de processo, tá? Superação, né? Superou, passa para outra fase, passa para outro nível, entende? O ouro, ele tanto significa assim a riqueza material, por que não? A gente gosta disso e precisa disso, né?
Você não vai em um supermercado e fala, meu, vou fazer uma compra aqui e Deus que lhe pague, né? Não é assim que funciona. Você precisa do ouro para manter o seu custo, né? Pelo menos o custo, né? Mas nós queremos é o excedente, né? Ter o custo, com certeza, e o excedente para ter uma vida, uma experiência maravilhosa aqui na terceira dimensão, né? Equilíbrio. 3 de ouros. É o fogo interno. É o fogo interno que é projetado sobre os passionais e os corajosos. Espada. Corajosos. Espada. Capaz de orientar as ações dos outros, ele também representa o resultado econômico. Tá? Então aqui nós estamos falando de resultado econômico. Estamos falando de justiça, né? De coragem, né? Precisa de coragem, tá vendo? Corajosos, essa carta fala sobre coragem, sobre pessoas corajosas, né? Justiça, a espada da justiça está aqui, né? O equilíbrio, 8 de espadas, né? O equilíbrio ao infinito, né? O 8 de copas, cara, isso tem tudo a ver com virginianos. Copas é o naipe das emoções, é o naipe da lua, né? O naipe das águas. Tem a ver com emoções, sentimentos, né? E é necessário resgatar memórias, né? Resgatar experiências vividas para curar, né? Trabalhar essas memórias. Se fica esquecida, jogada, né? Ali no inconsciente e no subconsciente, onde é pior ainda, aí se torna um problema crônico que a pessoa não sabe como resolver, porque não sabe de onde vem a causa do problema, entendeu? Então é necessário sempre, né, resgatar as memórias, resgatar as experiências para curá-las, né? Nem tudo que reluz é ouro, né? E nem tudo que é fosco deixa de ser um diamante escondido, né? Às vezes os melhores cristais, esses cristais que a gente compra a gente chama de joia semi-preciosa, né? Esses cristais na natureza, a maioria deles, a grande maioria, são pedras feias, mas são a pessoa que entende de pedras encontra essas pedras, né, identifica que ela tem potencial e trabalha ela, né? Dá um polimento na pedra e ela se torna um cristal lindo, né? E uma joia de poder, né? Os cristais têm muito poder contido neles, né? O 8 de ouros representa a estabilidade dos afetos em uma comunidade. Demonstra liderança que protege e cria condições favoráveis para os ambientes mais fracos. É, meu querido. É isso aqui, tá? Coragem, né? Pessoas corajosas, pessoas que vão criar ambiente favorável para os mais fracos, entendeu? Significa que há pessoas dependendo de você, há pessoas contando com você, né? Há pessoas que têm expectativas em você, entende? E aí você precisa da justiça, né? Precisa interiorizar, buscar a sabedoria interior, né? No consciente,
no inconsciente, no subconsciente, onde é riquíssimo de informações. Trazer essa sabedoria com a maestria espiritual. Tá vendo que ela tem um livro de sabedoria? Com a maestria espiritual, trazer esse conhecimento de volta, né? E beneficiar as pessoas que têm expectativa em você, né? Porque aqui você pode se libertar dessa situação. Está tudo em equilíbrio, tá vendo? Ó, os opostos em equilíbrio, está tudo em equilíbrio. Entende? Você pode se libertar disso, você pode resolver isso, tá? Depende mesmo de você e não dos outros, né? Como é a energia que mais me chamou a atenção nessa tiragem é a carta que representa a egrégora de Virgem, né? Que é o eremita. O eremita ele não busca fora. O eremita ele é sempre representado por uma pessoa já idosa, porque ele já tem muita experiência, sabe? Ele já tem muita experiência, experiência o suficiente para saber que o que ele busca está nele mesmo, né? Que ele busca, o que ele precisa, o que ele almeja, vamos dizer assim, o alvo, né, o final da estrada, né, o objetivo de onde leva aquela estrada é o seu interior, né? E não é coração, é inteligência, é sabedoria, entende? Porque você precisa da justiça para isso. Você precisa da justiça, significa que você pode usar, você usará o bem, mas também usará o mal para reequilibrar. Entende? A justiça trabalha tanto com o bem quanto com o mal. A justiça beneficia um e pune outro. Entendeu? A justiça ela precisa ser incólume. Ela precisa ser neutra. Para ser justiça, necessariamente é neutra. Se precisa usar o desagradável, usa o desagradável. Se precisa usar o agradável, usa o agradável. Tá? Bem e mal são ilusões humanas, né? O equilíbrio infinito, não tem nem bem nem mal. Não existe bem e mal. É uma condição muito além do bem e do mal. É isso que você precisa saber. Isso que você precisa saber usar com maestria. Tudo de bom.